TV Tudo Web apresenta. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez o programa Trevo Cultural, tá? Ébano e Marfim, professores Silvia e Fraga. O professor Fraga mais para frente estará presente no programa. Hoje ele ficou tímido, resolveu deixar eu fazer o programa sozinha, tá? Gente, mais uma vez, como eu tinha dito no bloco anterior nós falamos a respeito de luto animal e nesse bloco nós vamos falar sobre salvar animais. E eu estou aqui hoje com uma pessoa muito especial, que é a doutora Daniela Salles, que trabalha no Clubinho do Pet. E eu pedi para ela vir para conversar com a gente, porque ela tem uma série de coisas, de novidades para falar conosco a respeito de células-tronco. Daniela, boa tarde, um prazer estar com você. Obrigada pelo convite, Sil. Imagina, ela tá... Eu também estou muito feliz. Ela é formada pela Universidade Metodista de São Paulo, ela se formou em 2004. Ela também é especialista em dermatologia, nutrição e agora ela tem feito um trabalho maravilhoso com células-tronco. E eu, na verdade, eu sou muito interessada porque eu sempre tive interesse em nesse tema, em células-tronco para humano. Só que ela vai falar de célula-tronco para animais. Então eu queria primeiro, Dani, que desculpe a intimidade aqui, chamá-la de Dani. Eu queria que você explicasse para a gente o que é, na verdade, essa célula-tronco e como ela pode ser aplicada nos nossos bichinhos. Vamos lá, a célula-tronco é uma célula com um potencial muito grande de regeneração e diferenciação. O que acontece? Quando a gente coloca a célula-tronco num organismo, num corpo de um animal, ela se divide pelo corpo, né? Ela se espalha pelo corpo e vai atrás do tecido danificado. Então ela tem uma capacidade de regeneração, de reparação e de estabilizar doenças, né? As pessoas se enganam. O intuito das células é, por exemplo, da qualidade de vida para o animal. Por exemplo, o ralinho, né, que tem a insuficiência renal, tem vários probleminhas aí de saúde, e aí com essa história da insuficiência renal, a partir do momento que a gente começa a aplicar as células-troncos, essas células vão até aquele órgão que está com uma deficiência maior, né? Por exemplo, ele tem também doença cardíaca. Então, o que a gente faz? Quando eu aplico a célula-tronco nele, a célula vai para o rim e também para o coração. Ela não vai só para o rim. Ela busca primeiro o lugar que está com o maior problema, vamos dizer assim, para ajudar aquele tecido. Então, ela vai atrás, as células que a gente aplica no animal vão atrás de outras células danificadas desses tecidos. Não é? E aí elas se multiplicam e ajudam na regeneração. A gente consegue estabilizar quadros de doenças crônicas, por exemplo. A célula-tronco ela pode ser usada em doença crônica e em doença aguda. A doença renal, por exemplo, é um exemplo de doença crônica. Uma doença aguda, por exemplo, um processo inflamatório agudo pode acontecer. Por exemplo, em que local? Processo na coluna, por exemplo? Uma fratura. Uma fratura. Tá. Ajuda na regeneração óssea, né? Ajuda as células ósseas a se regenerarem, por exemplo. Então, é um processo agudo a fratura. Então o animal vai lá, quebrou a patinha, fizemos a célula-tronco, ajuda no controle da dor, ajuda na regeneração do tecido. Nossa. Então ela tem, na verdade, várias funções e dá para ser usada em várias coisas, não só para insuficiência renal e não só para doença crônica. Desculpe, câncer também? Não pode. Não pode. É isso que eu queria saber. Eu queria saber disso daí. Por que não? Porque o câncer, são células que têm alguma mutação, né? O câncer aparece ali devido a uma predisposição do animalzinho, e aí o que acontece? Como a célula-tronco tem capacidade de se regenerar e se multiplicar e se diferenciar, ela pode agravar aquele problema. Entendi. Então, em casos de câncer, qualquer tipo de câncer a gente contraindica, tá? A gente não pode usar. A gente pode usar para outras doenças, mas não para o câncer. Você tem feito alguns tratamentos, né? Como é que é feito esse tratamento? Desculpe-me, eu não tenho ideia. É feito por injeção? Como é que é aplicado isso? As aplicações de célula tem várias maneiras de aplicação. Eu compro as células-tronco, né? Eu encomendo as células-tronco, elas vêm sob encomenda.
As empresas que fornecem as células, eu passo o caso do animalzinho, o quadro clínico, resultados de exames, a gente discute o quadro até pra gente determinar qual vai ser o tratamento. Tá. Aí chega a célula, eu faço encomenda. A célula tem uma viabilidade curta, né? Depois que ela é descongelada, ela só pode ser usada até 48 horas. Nossa, até 48 horas? Exatamente. Então vamos supor que eu faça o pedido de uma célula-tronco na segunda, eu tenho até quarta-feira para usar. Né? A partir do momento que ela é envasada e ela é colocada dentro de uma caixinha lá térmica para chegar até mim, ela tem 48 horas para ser usada, tá? Então é assim, chegou, tem várias maneiras de aplicação. Eu posso aplicar, por exemplo, na veia, no caso de insuficiência renal. A gente faz intravenosa. Então eu faço na veinha, deixo lá o animalzinho, são alguns minutos, não é um procedimento demorado, tem que fazer o acesso, igual a gente faz com o Halley, né? Tá. Põe lá o sorinho e faz. E aí, ok, tá feito. A gente tem que fazer uma monitoração durante a aplicação, tá? Porque as células podem ter efeitos colaterais, existem algumas coisas que podem acontecer. Por exemplo, uma reação alérgica. Tá. Na veia, né? Essas são as reações mais comuns na veia. Então, reação alérgica na hora, né? Que é como se fosse uma... Como que eu vou te explicar isso? Como se fosse uma reação a uma vacina. Né? Tá. É uma reação que o cachorrinho incha, se coça. Febre pode ter, não? Não, febre normalmente não. E dependendo da velocidade de aplicação, pode ter uma queda de pressão. Nossa. E, infelizmente, já passei por isso. A gente vai aprendendo a lidar com as situações, já passei por isso. É uma situação chata, porque o animalzinho, como cai muita pressão, ele desmaia. Né? E aí dá uma sensação muito ruim, às vezes o tutor tá junto, mas assim, a gente consegue reverter isso muito rápido, tá? Mas é sempre bom ter todos os cuidados necessários. Né? Conforme a gente vai adquirindo experiência com a célula, a gente vai sabendo o que pode ou o que não pode fazer. Né? No começo eu não sabia como fazia e agora eu já consigo fazer de uma maneira mais tranquila. Então, tem os efeitos colaterais. Tá? Pode ser, por exemplo, aplicada nas articulações. Para fazer as aplicações em articulações, a gente precisa estar com o animalzinho sedado. Né? Não pode fazer com o animal acordado. Normalmente, para artrose, artrite, a gente aplica nas articulações do ombro, do cotovelo, do joelhinho, Será da que patinha. dói? Se está sedado, não. Né? Eles podem até talvez sentir um incômodo no pós-aplicação, né? Mas não é uma dor insuportável. Mas dá para fazer a aplicação intraarticular, né? Então dá para fazer desse jeito. Dá para fazer na conjuntiva do olho, que é uma pelinha que tem aqui na pálpebra, dentro da pálpebra, né? É uma pelinha aqui no olho. Em casos de olho seco, alguns animaizinhos que tem aqui olho saltado, né? Que tem o olho muito para fora, tipo Shih Tzu, Lhasa, Bulldog, Boxer, que são raças com olhinho, que são braquiocefálicos, eles ficam com o olho bastante ressecado. Em muitos casos, né? E aí dá para fazer o tratamento também para ajudar a regenerar, né, essa lubrificação. E aí a gente pode fazer na conjuntiva também. E dá para fazer epidural, que é igual quando a gente vai ter filho que toma anestesia na coluninha. O animalzinho tem que estar sedado também para fazer essa, não dá para fazer com ele acordadinho. Quantas aplicações são necessárias no caso, por exemplo, de uma insuficiência renal, como o Halley, insuficiência renal e cardíaca? Aí depende da resposta do organismo de cada animal. Né? Tá. Mais ou menos. O início, a gente sempre sugere pelo menos 2 aplicações. A gente começa com 2 aplicações, o intervalo é de 21 a 30 dias normalmente, mas aí depende muito do quadro clínico do animalzinho. Em que ponto que está a doença, como que a doença está progredindo ou não, se é aquele momento certo ou não. Então, por isso que tem que ser, antes de fazer tudo isso, é importante que o animal passe em consulta para fazer uma avaliação, para a gente ver resultado de exame, para eu poder examinar o animal e ver como ele está. Para aí para eu ter todo o histórico dele, para aí sim a gente pensar em fazer as células. Não é uma coisa simples, chega lá, tem a célula, eu já aplico, acabou, não. Tem todo um processo para a gente poder fazer. Então tudo depende do animal. Se o animalzinho estiver muito bem, por exemplo, a gente consegue às vezes fazer 1 ou 2 aplicações. Se o animalzinho não estiver tão bem assim, a gente faz 4, 5 aplicações. Às vezes com intervalos maiores, às vezes a gente faz tratamento constante, contínuo, né? Faz a cada 6 meses a aplicação. Olha. Então tem várias possibilidades, não tem uma regra. Depende do animal e depende da doença ou das doenças que ele tiver. Tá. E quanto custa esse tratamento? Ele não é barato, né? Não é barato. Mas não é ele... um tratamento barato. As células, só as células, custam de R$1.000 a R$1.500. Tá? Além disso, o custo que a pessoa tem é com a consulta antes da aplicação,
vai ter o custo da sedação, se for necessária a sedação, e do trabalho, né, do procedimento propriamente dito. Então, aí eu acho que a pessoa gasta por volta de uns R$2.000, R$2.500, dependendo do caso, tá? Dependendo do caso. É muito difícil, eu não consigo te falar exatamente. Entendi. Porque depende do porte do animal, da quantidade de células que a gente usa. Tem tudo isso muito também. Grande. Um Lhasa que pesa 4 quilos é uma coisa, um dog alemão que pesa 60 quilos é outra coisa, né? E aí depende da doença desse animal também. Então, assim, é a quantidade de células que eu vou precisar, né? O que é o indicado. Ele é um tratamento caro, mas você tem obtido sucessos, resultados positivos, Tem né? muita gente que não acredita, né, nas células tronco. Eu vou te falar o contrário, porque a gente começa a ouvir falar, e quando você começa a ter contato com aquilo, que você começa a ver a melhora, como você consegue ver o animal se recuperando, aí você fala, olha que legal. Eu tenho casos recentes de uma cachorrinha com insuficiência renal que não parava de vomitar, que não comia há vários dias e agora já tá comendo, tá super animada. A gente fez ontem a segunda aplicação dela. Ela tá indo super bem, os exames de sangue dela estão melhores também. Então, quando a gente começa a perceber isso e ver as diferenças, né? E o tutor fica feliz. Nossa. Óbvio, é um investimento, né? Não é uma coisa simples, é um investimento que tem que ter lá um dinheirinho guardado para fazer, mas que traz boa resposta, né? E assim, foi o que eu te falei no começo. A célula tronco não vai curar a insuficiência renal, mas ela vai estabilizar esse quadro, vai dar qualidade de vida para esse animalzinho e talvez até retarde a progressão da doença. Né? Então, se um animal que demoraria, sei lá, a gente descobre a insuficiência renal hoje, ele viveria mais 3, 4 anos, quem sabe ele não pode viver mais 6, 7. Nossa, nem fale. Né? Então, tem coisas muito legais que dá pra se fazer. E o tutor fica muito feliz, né? Eu tô vendo isso. Bom, eu sou entusiasta de célula tronco, mas o que eu falei para você, sempre estudei em relação ao ser humano. Sim. Eu nem sabia que tinha pro bichinho, Mas né? uma coisa que me perguntam muito, que eu não te falei, é de onde vem essas células? Né? Como que a gente arruma essas células para aplicar nos outros cachorros? São de animais também? São de animais, são células de animais para animais, são de cães para cães, de gatos para gatos, de cavalo para cavalo e assim vai, tá? É usado bastante em cavalo também, apesar de poucas pessoas saberem disso. Nossa. Cavalos que têm muitas rupturas de ligamento, tem muito problema articular por causa de corrida, de exercícios e coisas, então ajuda bastante no controle de dor e na recuperação de tendão, de articulação, tudo isso. Mas você faz basicamente, isso é importante. Cães e gatos. Cães e gatos. Eu não faço cavalo, não entendo nada de cavalo, eu de cachorro e de gato e só. E a gente já dá bastante trabalho para ela. A gente sabe que usa em cavalo também, mas eu não sei. Não, talvez possa indicar alguém que faça em cavalos, mas eu não manjo nada, tá? Então a gente colhe de animais, tá? Quando que a gente colhe? Quando esses animais estão passando por alguma cirurgia eletiva, né? Por exemplo, uma castração. É mesmo? Ela pode ser colhida, por exemplo, da medula óssea, ela pode ser colhida do dente, da polpa do dente, a gente pode colher de gordura. Peraí, da polpa do dente? Da polpa do dente. Gente, não podia imaginar. Do tecido adiposo, né, que é a gordura de cordão umbilical, que é mais difícil, porque aí precisaria ser na hora. O animalzinho tá dormindo, não sente nada, né, e aí com a autorização, lógico, do tutor, que a gente faz a coleta, né, das células. Não sou eu que faço, as pessoas que fazem são os veterinários dos laboratórios que preparam as células para a gente poder fazer o tratamento. Tá? Você já teve algum insucesso em relação a isso? Não tive. Olha, eu vou te falar de efeito colateral. Acho que o insucesso é o efeito colateral. Talvez seja o efeito colateral. A primeira vez que aconteceu, eu me assustei, como qualquer pessoa normal, como qualquer veterinário, né? A gente fica sempre em alerta, esperando que nada aconteça, mas a cachorrinha literalmente desmaiou. E aí eu olhei, assim, a dona olhou pra minha cara, a pressão dela caiu bastante. Mas deu tudo certo, ela tá bem, a cachorrinha que aconteceu isso, ficou saudável, tá bem, ela tá em tratamento. Não aconteceu nada, ela chegou em casa bem, comeu, brincou, dormiu bem, fez cocô, a vida dela continua normal. Ai, que bom. É que dá um sustinho, né? A gente sempre vai fazer achando que tá tudo bem, não vai acontecer nada. E acontece. Mas é normal. Né? Mas nunca peguei nenhuma reação alérgica a isso, por exemplo. Tá. Mas o que você diria para as pessoas que ainda têm um pouco de dúvida, um pouco de receio de fazer esse tratamento? Isso aí é difícil, porque por mais que a gente tente, quando a pessoa chega até mim, tem muitas pessoas que já chegam até mim perguntando das células, né? Então a pessoa já vem com a mente um pouquinho mais aberta, querendo saber mais do assunto.
Quando a pessoa não sabe absolutamente nada e que a gente começa a conversar sobre as células-tronco, a primeira impressão que eu tenho é que as pessoas ficam bem receosas, né? Ah, isso não vai dar certo, eu vou gastar dinheiro e não vai dar certo. E eu já tive casos de tutores que acharam isso, começaram, né? Ah, não vai dar certo, eu vou gastar esse dinheiro e não vai rolar. E aí a gente começa o tratamento e vai super bem. E aí a pessoa bota a maior fé, né? E fala, não, vamos continuar, eu quero fazer mais. E aí até às vezes a pessoa se empolga, você tem que dar uma... Não, volta aqui, dá uma segurada, Calma. só pode fazer a cada tanto tempo, a gente não pode fazer tantas aplicações tão rápido, né? Com intervalos tão curtos. Então a pessoa se anima. Por quê? Porque a gente vê uma melhora. Eu já vi cachorro que não andava voltar a andar, por exemplo. Eu já vi cachorro com sequela de sinomose melhorar muito da incoordenação, por exemplo. Nossa, que é uma das sequelas. Pois é. Você acha que existe uma tendência de popularização disso ou ainda não? É mais... Eu acho que é pouco divulgado, Silvia. Eu acho que as pessoas, os veterinários não se informam ou não buscam saber mais informações e talvez as pessoas também não tenham muitas informações. Então isso que a gente está fazendo aqui hoje é uma coisa super legal, porque é uma informação que vai se espalhar para sei lá quantas pessoas, né? E a pessoa começa a ler, começa a se interessar por aquilo, ou começa a vir atrás, né? Precisa ser comigo, tem outros lugares também que fazem, tem laboratórios, tem clínicas. Olha, eu quero fazer um agradecimento especial à Catarina, que é a dona do Clubinho do Pet. Fiquei muito interessada no assunto e eu na verdade, quando ela começou a falar comigo sobre o meu cachorro também, eu não tinha ideia que houvesse tratamento de célula-tronco para animais. Então eu fiquei muito feliz, muito satisfeita. Tá? O Ralinho está em tratamento já. Graças a Deus. Graças a Deus ele já está andando, já está comendo. Ai, santa criatura parou de vomitar, porque todo mundo sabe o que ele tem passado, né? Você acompanhou bem. Então, eu queria que as pessoas pensassem, eu sei que é um tratamento caro, mas quem ama aquelas coisas maravilhosas faz de tudo para vê-los bem, tá bom? Dani, muito obrigada pelo seu tempo, tá? E olha, continue com esse tratamento que você dá para os nossos bichinhos e muito sucesso para vocês, viu? Beijo!